segunda aula da formação sobre práticas pedagógicas para a inclusão de alunos com perturbações do espectro do autismo vai centrar-se na análise comportamental aplicada. O propósito de realizar uma abordagem educacional utilizando a análise comportamental é avaliar e monitorar o comportamento ao longo do tempo para determinar a função do comportamento-alvo do aluno e alterar o comportamento, aumentando ou reduzindo-o por meio de intervenções. Este comportamento é a capacidade que um indivíduo possui em dar resposta a determinado estímulo, ou seja, ao realizar determinado estímulo, obtém-se uma determinada resposta. A análise do comportamento deve preencher 3 critérios. O primeiro é a descrição do comportamento que se quer modificar. O segundo, o comportamento tem que poder ser medido. E o terceiro, durante a investigação, quando o comportamento muda, é preciso saber que comportamento mudou e porquê. Um dos principais critérios para determinar o comportamento a ser modificado é analisar a sua importância social. Para realizar uma análise funcional do comportamento, é preciso observar qual a motivação que determina a resposta e, desta forma, qual a consequência que essa resposta traz em um determinado contexto. Posteriormente, percebe-se que se a consequência for modificada, consecutivamente a resposta será modificada. Alguns estudos permitiram estabelecer as principais estratégias para adequar os comportamentos. Dentro delas estão a mensagem-guia, que são índices ou auxílios destinados a incentivar o aluno a dar a resposta desejada. As mensagens-guias podem ser diretas, como guarda os seus livros na estante, ou indiretas, onde devemos guardar os livros. Verbais ou físico-verbais, gestos ou imagens, e curtas, para incentivar o aluno a iniciar uma atividade, ou intensas, em que consiste a explicação passo a passo durante toda a tarefa. Tendo em conta que o aluno pode se acostumar com as mensagens guias, deve ser considerada a eliminação gradual ao longo do tempo. A modelagem. A modelagem é uma forma de mensagem guia, que consiste em mostrar aos alunos como a tarefa deve ser executada. O aluno oferece um modelo de como a tarefa deve ser executada e os alunos devem imitar. O reforço. O comportamento-alvo é incentivado pela utilização do reforço, isto é, elogiar o comportamento desejado a fim de incentivar o aluno a produzi-lo. Os reforços podem ser objetos concretos, como por exemplo adesivos, podem ser atividades, permitindo ao aluno participar em uma determinada atividade que ele goste, podem ser sinais sociais, como um cumprimento ou um gesto em que consiste em levantar o polegar para felicitar o aluno. É importante individualizar o reforço, uma vez que o que motiva um aluno pode não motivar os outros da mesma forma. O que é motivação em um contexto pode já não ser depois de um tempo. A divisão de tarefas. Consiste em separar as tarefas em pequenas etapas e torná-las mais fáceis de ensinar. Os objetivos de cada etapa são estabelecidos e a execução de tarefa pode ser ensinada seguindo estas etapas. Cada subtarefa é ensinada e reforçada em sequência. O encadeamento para a frente. Depois de terminar as várias etapas de uma tarefa, o encadeamento para a frente é utilizado para concentrar o ensino na primeira etapa ou subtarefa que o estudante não dominou. Em seguida, provém auxílio para o aluno executar o resto da tarefa. Ou seja, assim que o aluno domina a primeira subtarefa, o adulto avança para o próximo passo que o estudante não dominou e assim por diante, até que o aluno seja capaz de executar todas as subtarefas. O encadeamento de trás para a frente é utilizado para o ensino de habilidades de autocuidado, como tomar banho, trocar de roupa e escovar os dentes. Consiste em quebrar comportamentos complexos em pequenos passos e ensiná-los de trás para a frente, de modo a que os passos iniciais sirvam de dicas para o último. Por exemplo, o aluno aprende primeiro a pendurar o casaco, em seguida ele aprende a retirá-lo e a travá-lo no cabide, e assim em diante. Aprendizagem por tentativa discreta. Assim como a análise de tarefas, a aprendizagem por tentativa discreta centra-se na separação de tarefas em etapas. O treinamento de tentativas discretas envolve 4 etapas.
A primeira, o estudante recebe uma breve instrução ou pergunta, estímulo, concebida para provocar uma resposta específica. Se necessário, a instrução é seguida por uma mensagem guia. Segundo, o aluno responde. Terceiro, se ele deu a resposta esperada, o aluno recebe um reforço, por exemplo, é felicitado. Se a resposta não é o que era esperado, ignora-se ou corrige-se, ou guia-se o estudante para que ele dê a resposta esperada. Quarto, anotam-se os dados. Por fim, shopping. O comportamento próximo ao que é desejado é reforçado até que o comportamento-alvo seja manifestado. Por exemplo, se o comportamento-alvo é garantir que o estudante se sente com um grupo durante a narração de uma história, as seguintes etapas podem ser aplicáveis. Passo 1. Dar um reforço porque o aluno está em pé próximo do grupo. Passo 2. Dar um reforço porque o aluno se aproxima ao grupo. Passo 3. Dar um reforço porque o aluno fica em pé no meio do grupo. E passo 4, por fim, dar um reforço porque o estudante se senta com o grupo. Terminamos assim a nossa segunda aula. Espero que não tenham dúvidas, mas se estiverem, não hesitem em contactar. Obrigada.